Sejam bem-vindos, Torá, Orgoim, Instrução e Luz para as Nações. A instrução de hoje, ela está no livro de Provérbios, capítulo 13, e no versículo 1. Um filho sábio recebe a disciplina moral de seu pai, mas um zombador não ouve a reprovação. Nesse versículo, ele é um versículo onde nós podemos encontrar a dualidade, ou seja, a questão do certo e errado, do bem e do mal, do sábio e o tolo, ou como está traduzido aqui, o zombador. E nós podemos ver que não existe um sem o outro. O bem não existe sem o mal. Por quê? Porque para mim ter a percepção de algo que é mal, eu preciso ter o bem. E para mim perceber o bem, o lado bom das coisas, eu preciso ter a percepção do lado ruim das coisas. É sempre uma coisa em oposição à outra. Não existe como você perceber algo bom se você não tiver o outro lado, que é o lado ruim. As pessoas, muitas das vezes, quando eles passam um determinado período no conforto de uma determinada situação, ele está confortável para uma determinada situação, ele acaba esquecendo-se daquela situação anterior ou de uma situação que ele já havia enfrentado, passado, que era uma situação difícil. E agora ele passa até mesmo a se incomodar e reclamar dessa situação atual, porque ele quer algo melhor, mas ele esquece que já teve uma situação bem pior do que a que se encontra na atualidade. Ou a pessoa que está no estado ruim, ele está no estado ruim e ele, na verdade, ele acaba que percebendo que ele estava no estado bom. Então é aquele ditado, as pessoas dizem no ditado popular, só aprende a dar valor depois que você perde, porque é esse conforto, essa sensação que a pessoa, ele se acostuma com ela. Então sempre vai existir uma coisa em oposição à outra. E como que você vai saber se você tem um filho sábio se você não tiver um filho tolo? Como que você vai saber se você tem um filho obediente se você não tiver um filho que ele é rebelde? Mas o fato de você ter um filho rebelde não significa que ele deva permanecer na rebeldia. Existe o equilíbrio, você pode equilibrar ele. O bem é bem e o mal é mal. Tudo que é bem vem do lado bom e tudo que é mal vem do lado mal. Em hebraico é chamado de Tov e Ra. Tov é bom e Ra é mal. Quando você usa o seu livre-arbítrio para fazer algo má, é inclinação para o mal, é Yetzer Hará, inclinação para o mal. Quando você usa o seu livre-arbítrio para fazer algo bom, você está se inclinando para o bem. Então você usa o seu livre-arbítrio para o chamado Yetzer Tov, inclinação para o bem, para aquilo que é bom. E nós vemos aqui, nesse versículo, que eles falam: um filho sábio recebe a disciplina moral do seu pai, mas um zombador não ouve a reprovação. Em hebraico, está um pouco diferente o entendimento. Aqui na leitura simples é isso mesmo. Porém, aqui nós encontramos algo mais, uma forma mais esclarecedora no contexto hebraico. Nesse versículo está escrito em hebraico dessa forma: Ben Hakan Musarav Veletze Lu Shamar Gará. Ben Hakan Musarav Veletze Lu Shamar Gará. Então, palavra por palavras, as palavras que tiver acróstico, nós iremos também decompor essa palavra, colocar ela novamente na vertical, porque as palavras todas elas são na horizontal, porém o hebraico ele é escrito da direita para a esquerda, é diferente do nosso idioma que nós escrevemos da esquerda para a direita. O hebraico é daqui para este lado, da direita para a esquerda. Mas quando as palavras estão de forma, uma palavra, uma frase, um adjetivo, um verbo, ele está formado, formando uma palavra que tem um significado, se ela tiver um acróstico nessa palavra, você colocando ela na vertical, você encontra outro significado para essa palavra, porque muitas das vezes são apenas, digamos que, sigla, abreviações que estão contidas dentro dessa palavra. E nós temos aqui a palavra Ben, filho, Hakam, sábio, Mussar, moral, Av, pai, Veletze
e deixar, lu, não, chamar, ouvir, gará, repreendido. Então, nós vemos que se nós pegarmos aqui e procurarmos a palavra zombador, ela já é tirada desse texto aqui em hebraico, porque não tem a palavra zombador, nós não encontramos até agora. A palavra sábio nós encontramos, porém a palavra zombador nós não encontramos. Mas aonde é que nós vamos encontrar, qual a palavra que nós vamos encontrar aqui em hebraico que fala a respeito desse zombador que foi traduzido para o nosso idioma? Na própria palavra Hakam, nós temos a palavra sábio e tem a palavra torto. Por quê? Nós temos filho, Ben. Depois nós temos Hakam. Se nós pegarmos a palavra Hakam e nós tirarmos o C e o H, fica a palavra Akam. Que a palavra Akam é torto. Então nós já encontramos aqui o outro sujeito, que no caso o sábio, encontramos o torto. Então nós já encontramos aquele que anda corretamente, que anda de forma inteligente, e aquele que anda de forma torta, que não anda de forma reta, que não anda de forma inteligente, que é uma pessoa que ele não aceita instrução, não aceita repreensão, não aceita correção, e é uma pessoa que vive desequilibrado, desorganizado, uma pessoa torta, que procura não andar em linha reta e se aprumar. Então nós temos a palavra, da mesma palavra Hakam, que é sábio, e torto, nós temos a palavra lança, que é Kam. Então, nós lendo esse texto, traduzido diretamente do hebraico para o português, nós temos a seguinte tradução: um filho sábio e um filho torto. O filho sábio, ele ouve a disciplina moral do seu pai. Ele ouve a moralidade do seu pai, ou seja, a instrução do seu pai, ele ouve a sabedoria do seu pai, e seu pai não pressiona ele. É uma coisa que já vem dele, ele não é pressionado, ele é natural, ele pratica. O filho sábio, ele ouve essa moralidade, essa forma de conduta, ele é conduzido pelas instruções do seu pai. Porém, aquele que é torto, ele lança de si, porque nós temos a palavra kam, lançar, e temos a palavra da palavra mussar, que é moral, nós temos usar, que é felicidade, e nós temos a palavra pai, então ele lança a felicidade de si. Uma pessoa, quando ele é torto, ele lança de si a felicidade. Por quê? Porque do lado do bem só pode extrair-se o bem, do lado do mal só pode extrair-se o mal. Então, se você ouve a moralidade, como se conduzir, como viver, as instruções do seu pai, as orientações do seu pai, você vai atrair para si a felicidade, mas do contrário, você lança. Então nós temos a palavra mussar, que ela está relacionada à moralidade, que ela atrai a felicidade para a sua vida, e temos a palavra, dentro dessa palavra mussar, nós temos a palavra usar, que quer dizer felicidade. Então o sábio, ele atrai a felicidade, o tolo, o torto, ele lança de si essa felicidade. Ele deixa, ele não quer ouvir, porque nós temos velete e deixar, lu, não, Sha'á, da palavra chamar, que é ouvir, temos a palavra chá, que quer dizer querer, chamar, ouvir. Então, ele deixa de querer ouvir o momento ruim, gá, momento, ra, no caso ruim, mal. Então, ele é uma pessoa má, ele não quer ouvir nada que seja ele considere como algo ruim para ele, algo mal para ele. Porque a pessoa, quando ele é um sábio, ele ouve e aprende, se corrige. Ele tem aquilo como algo bom para a sua vida. Já a pessoa que ele é torto, o que você fala de bom tem uma sensação para ele de que é algo ruim. Porque você está tentando mudar a natureza da pessoa. Você está tentando mudar a natureza dessa essência, porque a essência do mal é mal e a essência do bem é bem. Então é por isso que nós encontramos essa dualidade tanto no meio da humanidade
como em si, em tudo que nós vemos à nossa volta, existe essa dualidade, bem e mal, inclinação para o bem, inclinação para o mal, e aí é onde entra o nosso livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio ele entra justamente nesse momento, onde você não é forçado. O Eterno ele não te força, o seu Pai ele não te força. Você não é forçado de forma alguma a você fazer o que é certo. Você já faz o que é certo, naturalmente, porque é algo que está em você. O que é mal já faz algo que é mal. Então, o bem e o mal, eles existem para manter-se em um equilíbrio, para você perceber de que existe essas duas forças, essas duas energias e que existe esse equilíbrio de você uma hora estar de uma determinada forma e outra hora você está de outra determinada, mas você não poderia perceber a existência de um sem o outro. Então, aqui nós vemos que o filho sábio, ele ouve a forma de se conduzir do seu pai. Ele recebe a instrução do pai de como ele deve ser conduzido. Porém, aquele filho que é torto, ele não ouve essa instrução, essa moralidade. Ele não foi feito para praticar moralidade. O que foi feito para praticar moralidade é o filho sábio. O filho torto foi feito para praticar exatamente isso. Mas essa questão de filho, aqui não está dizendo que você vai ter um filho bom e um filho ruim, um filho sábio e um filho tolo. Não, não é isso. É a questão das forças do universo, as forças que o Eterno criou. Então aqui mostra sobre a dualidade de forças. Ok? Um abraço a todos, tudo de bom, que o Eterno abençoe.